Casemiro Miguel, dono da Casemiro TV, reagiu de forma vergonhosa, diz que não está preparado para ver essa vergonha. Realmente o Vasco da Gama é o ano ruim do Vasco e não é de hoje que o Vasco estava com 45 pontos. Se não tivesse perdido por o Mirassol, o Vasco estava lá brigando junto com o Fluminense, talvez, o Corinthians ou o Botafogo para tentar ir para uma pré-Libertadores. Mas o Vasco não conseguiu fazer o seu dever de casa. É incrível isso. Depois que o Vasco caiu, voltou, o Vasco nunca é o mesmo Vasco dos anos anteriores. Aqui para nós, o Vasco já não é um time grande há mais de 14 anos, quando não consegue ganhar nada. E Casemiro Miguel, como vascaíno, como sempre, Cicerão, esculambou o Hugo Moura, o português expulso, o Fernando Diniz, um trabalho horrível em entrevista após o jogo contra o Internacional, o Vasco que ganhou historicamente de goleada, só que nesse jogo de hoje o Vasco perdeu. E de acordo com Casemiro Miguel, os salários estão em dia, e isso é inadmissível com o clube, com os jogadores estão fazendo com a torcida, porque o Vasco poderia ter ido para a Série B junto com o Internacional. Então 18 derrotas na Série é muito para um clube como o Vasco. O Vasco precisa fazer uma alta análise, a direção do Vasco voltar. Lembrando que o Vasco ainda é a quinta maior torcida do Brasil. Para você ver como o Vasco tem um poder ainda de atrair uns bons torcedores ao resto do Brasil. Comente aí o que você achou dessa derrota do Vasco para o Galo, vergonhosamente. E o que você vê agora com a gente aqui no canal, algumas palavras de Casemiro Miguel no seu canal. Mas antes, deixe seu like, compartilhe, ajude, porque é algo espetacular. Veja o que Casemiro Miguel falou aí agora. Melhor de você sintetizar o que foi o ano do Vasco do que esse jogo. Esse jogo é a síntese do que foi o ano do Vasco. E aí você concorda com Casemiro Miguel, que mostra como foi o ano do Vasco? Realmente o Vasco é uma vergonha nacional. Dos 4 clubes grandes do Rio de Janeiro que está na Série A, o Vasco não consegue nem acompanhar o Botafogo nem o Fluminense. Lembrando que o Vasco não disputa uma Libertadores há muito tempo. E realmente o Vasco nesse ano só foi vergonha em todos os sentidos. O time que está com salários e dias, mas com jogadores ridículos. Jogadores que não sabem o que é vestir a camisa do Vasco. Comente aí. Se concorda com o Casemiro, deixa seu like aí e vamos torcer para que o Vasco possa voltar melhor, né?